Salve, muito boa noite, seja bem-vindo aqui a essa conversa boa, aberta. Nós estamos hoje aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida, diretamente daqui de Brasília, com o deputado Felipe Rigoni. Nós estamos falando aqui de coisas que interessam, o seu dia a dia. A política mexe na sua vida, na educação do seu filho, na sua casa e no que você entende de governo e o que sabe de política. E aí você tira a sua definição. Deputado Felipe Rigoni, o senhor é cego, eu queria saber como o senhor faz para trabalhar no dia a dia, como o senhor faz os relatórios, Sim. Tem acesso aos textos, é tudo memória? Tudo... O que eu faço? Assim, existem uma série de tecnologias assistivas, né, que me dão a independência completa. Então, o que eu uso hoje, dá até para mostrar aqui rapidamente, eu uso meu celular, que fala comigo, vou até aumentar o volume, ele é bem rápido, ninguém vai entender nada. Ninguém entende nada, Ninguém vai entender absolutamente nada, eu entendo, 100%. Então, eu vou colocando o dedo aqui, ele vai me falando o que está acontecendo. Perfeito. Eu vou colocar um livro aqui que eu estou lendo, para as pessoas ouvirem como que eu faço, né? Um livro. Quer ver? Acho que eu estou entendendo o que você está falando. Absolutamente tudo. Ó. E a gente não entende, Sim, né? a gente não entende. Sim. Eu Ou seja, entendo. a audição Eu dele é leio muito tudo melhor desse que a jeito. Eu nossa. leio o livro assim, eu leio os relatórios que eu faço, os relatórios das leis, eu leio tudo e eu não deixo passar nada também, não. Eu vejo a sua atividade lá no Congresso Nacional, o senhor atua em várias áreas, né? E como o senhor ficou cego? Cara, o que aconteceu, né? Eu fiquei cego, não nasci cego. Aos 6 anos de idade, a gente descobriu uma infecção nos olhos, chamada veite. E aí isso foi evoluindo. Por conta disso, várias outras coisas acabaram acontecendo comigo. Então, eu tive descolamento de retina 5 vezes, eu tive catarata nos 2 olhos, e etc. No final, eu tinha feito 17 cirurgias para tentar corrigir e meu olho meio que entrou em colapso. Então, aos 15 anos de idade, eu acabei ficando cego de fato. E, obviamente, Zé Maria, assim, que foi muito difícil, né? Eu não tinha maturidade nenhuma na época, 15 anos de idade, e foi difícil a me entender, aceitar e, especialmente, superar o fato de ter ficado cego. Mas tem uma história que eu sempre conto, e eu vou contar aqui, que é super importante para a minha vida, que foi no ano de 2006, quando eu estava com 15 anos, tinha acabado de ficar cego. Aí meu pai me viu um dia chorando na sala de casa. Aí ele sentou do meu lado, botou a mão na minha perna e falou bem assim, filho, lembra que você tem uma escolha. E foi embora. Não esperou para ver minha reação, não. Aí eu até parei de chorar e falei, gente, que raio de escolha é essa que ele está falando que eu tenho? Porque para mim não tinha escolha, eu estava ficando cego, eu ia escolher o quê? Né? Mas com o tempo, isso ficou tão marcado na minha cabeça, que com o tempo eu percebi que meu pai estava certo. Né? Eu tinha uma escolha, não era a escolha da situação que eu estava vivendo, ou seja, eu não podia mudar o fato de ter ficado cego, mas era a escolha da atitude que eu teria diante do fato de ter ficado cego. Ou seja, entender que, apesar de ter ficado cego, tudo que é importante na vida ainda era possível. E foi isso, em última instância, que me levou até aqui onde eu estou, porque a partir daí eu tive uma atitude muito diferente diante da vida. E cheguei aqui. E foi já na adolescência mesmo, Foi na ali, adolescência. quando que o senhor já mudou a atitude. Mudei demais. Aí eu fui estudar em Ouro Preto, fui fazer engenharia de produção lá na Universidade Federal de Ouro Preto, fui o melhor aluno da minha turma, morei em República, fui líder nacional do movimento Empresa Júnior em 2015. Depois fui fazer um mestrado em Oxford para me preparar para a política, eu fiz mestrado em políticas públicas e hoje estou aqui. E por que o senhor escolheu a política? O que lhe levou a O que me disputar o levou- mandato, entrar para a vida pública? O primeiro mandato que eu disputei foi em 2016, que eu disputei para vereador em Linhares, que é a minha cidade, e eu perdi. Mas o que me levou a fazer isso? Na época, eu já tinha formado, eu tinha uma empresa de coaching e desenvolvimento humano, ou seja, eu ajudava pessoas e empresas a tomarem melhores decisões. Né? E eu gostava muito de fazer isso, porque eu percebia realmente que a cada dia, a cada semana de trabalho, eu ajudava a melhorar a vida das pessoas que estavam ali trabalhando comigo. Mas eu percebi ao mesmo tempo, e isso foi um processo assim, de uns 6, 7 meses de reflexão, que eu falei assim, cara,
adianta muito pouco eu mudar a decisão que a pessoa toma se ela não tiver oportunidade para colocar essa decisão em prática, né? E aí eu meio que concluí, então eu tenho que mudar as oportunidades que as pessoas têm, né? E querendo ou não, para o bem e para o mal, a política muda e muito as oportunidades que a gente tem. Melhor que mude para bem. Foi aí que eu concluí que eu precisava entrar na política para tentar mudar um pouquinho a realidade do Brasil. E o senhor fez o Renova BR, né? Aquele projeto lá do Eduardo Mufarrege, né? Que inclusive já deu entrevista. O Renova treina, né? O Renova é uma treina. escola de políticos. Como é que funcionou no seu caso? O senhor gostou? Demais. Fez a diferença demais, no mandato? Assim, eu estava, inclusive a história é engraçada, porque eu estava em Oxford quando eu fui selecionado pelo Renova. Então eu vinha para o Brasil e voltava para a Inglaterra porque eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o Renova custeava minhas passagens, eu vinha para o Brasil, fazia os cursos de cá, fazia os cursos de lá meio online, tentando compensar as aulas e dei conta. Mas o Renova, basicamente, é uma escola de políticos. Então, ele pega pessoas de todos os espectros políticos. Então, na turma do Renova, tem gente de todos os partidos. Tá? Não tem escolha, critério ideológico. É pegar gente boa e formar. Como é que faz formar para ensinar pessoas assim? Como é que faz uma campanha? Como é que eu motivo voluntários? Como é que eu faço captação de dinheiro? Como é que eu organizo uma equipe de campanha? Para a gente pegar gente boa que está na sociedade e colocar aqui na política. Porque é a sociedade que vai fazer a política mudar. Não vai vir do nada. Senão os bandidos tomam conta. Tomam né? conta. Dizia Platão há 2.500 anos atrás. Então, assim, Deputado, existe um espírito de corpo muito grande no Congresso Nacional, né? Os deputados se fecham ali, se protegem. No caso do Daniel Silveira, não houve esse espírito de corpo. O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão, determinou medidas lá que ele é meio deputado, que ele não pode se reunir, não pode ter acesso às mídias sociais. E por que, nesse caso, o senhor acha que a Câmara dos Deputados não assumiu a defesa dele? Ou então o expulsasse, né? Eu acho, de verdade, que a Câmara ainda deveria seguir com o processo de cassação do mandato do Daniel. Mas, por que aconteceu aquilo? Isso é importante as pessoas entenderem. Muita gente fala assim, isso é liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser. Eu também acho que você pode falar quase tudo que você quiser. O caso do Daniel, para mim, e foi isso que me fez votar a favor da prisão dele, e não contra, porque eu previamente, por ser um liberal, eu votaria contra, mas porque ele não falou mal do STF, ele ameaçou de morte um ministro, né? Isso para mim é diferente. Quando você ameaça um poder constituído, pode ser ministro do STF, não importa quem fosse, né? Ministro do STF, ministro do país, presidente da República, etc. Aí você passa de um limite, né? Foi por isso que eu votei a favor, e é por isso que a Câmara manteve a prisão dele. Mas não é estranho ter na casa um parlamentar que não pode ter os direitos de reunião? O que eu acho que tinha que acontecer, no mesmo momento que aquilo aconteceu, era ter seguido com o processo de cassação do Daniel. Tá? Porque por mais que tem gente que é contra, etc., mas ele claramente ameaçou de morte um ministro do STF. Independente de quem seja o ministro, porque eu discordo muito de várias coisas do STF também. Por e falo mal direto. Eu não acho que você tem, por exemplo, o inquérito das fake news, é um inquérito inconstitucional. Claramente inconstitucional. Eles abriram, eles investigam e eles vão julgar, né? Eles vão julgar. Quer dizer, é tudo ali com a mesma pessoa, praticamente. Para mim, é expressamente inconstitucional. Então, assim, está todos os poderes fora da caixinha. Né, o Legislativo está avançando em cima de coisas do Executivo e do Judiciário, o Judiciário está avançando em cima do Legislativo, o Executivo faz a mesma coisa com o Legislativo e com o Judiciário. A gente precisa voltar para as caixinhas, né? Cada um dos poderes. Mas essas não declarações, é simples de fazer, não. Essas declarações aí do presidente Jair Bolsonaro, elas não acabam colocando mais lenha na fogueira? E aí, no momento em que vai lá e caça o mandato do Francisquini, também não está todo mundo tentando apagar esse fogo com gasolina? Com gasolina, álcool e outros combustíveis tudo ao mesmo junto. Tempo. Assim, esse tipo de coisa, para mim, é um negócio que eu tento, na minha atuação pessoal, fazer sempre. A gente precisa harmonizar as coisas. Não adianta a gente ficar com essas brigas. Porque enquanto nós estamos brigando com esse negócio, que é tudo fabricado, né? Tudo problema inventado. Enquanto a gente está brigando por essas coisas, o Brasil continua
Com problemas sofrendo. reais. Não Né? se está tratando A inflação dos continua 33 milhões, né, que estão comendo passando solta. fome. Tem muita gente passando fome, tem muita gente desalentada, tem muita gente desempregada. Então, assim, isso impede a gente de discutir os problemas concretos, né? Que é o que vai resolver mesmo a vida das pessoas. Mas veja bem, deputado, eu estou sentindo o Congresso Nacional calado demais, né? Está cedendo espaço, não está fazendo uma defesa das suas prerrogativas, mas está ficando contente com o orçamento secreto, né? Está executando parte importante do orçamento, que é uma função do Executivo. Eu acho assim, a questão do orçamento secreto, RP9, ele tem vários nomes, né? Esse negócio. Emendas do relator. Emenda de relator e tudo mais. O que tinha que acontecer para mim, o modelo americano é um modelo muito bom de ser utilizado pelo Brasil. Orçamento 100% impositivo, todos os projetos orçamentários são discutidos no parlamento, mas uma vez discutidos, vai ser executado. Porque, assim, seria muito bom se você pega um parlamentar qualquer e fala assim, não, eu quero construir uma ponte gigantesca para ligar tal cidade, fazer isso, o impacto vai ser tal, vai melhorar a economia. Discute isso na comissão de orçamento. Era para isso que ela deveria servir, inclusive, né? Para discutir políticas públicas estruturantes. Mas eu, por exemplo, sou um cara da educação. Isso, não né? se faz isso. É só cada quanto que vai ficar para cada um? Com a sua emenda. Aí você vai apagando foguinho ali, vai dando um pouquinho para a sua paróquia, para o seu... Orçamento pulverizado, sem pulverizado, dos 100 mil para fiscalização. um, 200 mil para o outro, etc. E isso, não, por mais que ajude ali na ponta, isso não causa um impacto estruturante, né? Então, acho que a discussão do orçamento tem que começar por aí. E, de fato, o RP9 tem mantido o Congresso um pouco mais aceitando esses avanços. Se eu falo voltar para a caixinha, de que forma, de que maneira seria alguém chegar e tirar as crianças da sala? Eu acho, vai ter que ter algumas pessoas liderando esse processo. Assim, não vai vir do nada, né? Eu acho que ou vai ser a presidência da República, ou vai ser os líderes do Congresso que vão chegar e tem que fazer um pacto. Vão voltar para as caixinhas, vão parar de avançar. Pós-eleição, né? Que vai se conseguir isso. Antes não tem como. No meio dessa polarização, dessa guerra. Infelizmente, não tem como. Está difícil. Agora, tem que estabelecer aí um código de conduta, um acordo de cavalheiros para esse período eleitoral, né? Porque a gente só vê o presidente falando que não vai respeitar a decisão judicial, que já significa só daí quase um descumprimento ao texto constitucional. Aí vem o ex-presidente Lula dizendo que tem que acabar com tudo que está indo, tem que estatizar tudo, não dá para privatizar a Petrobras, não dá para seguir na economia de mercado. Enfim, tem o ex-ministro Sérgio Moro, não pode nem ser candidato em São Paulo, porque não tem domicílio eleitoral lá, colocaram ele completamente de lado. Como é que fica essa relação toda? Porque, afinal de contas, a população acredita que houve roubo na Petrobras, né? E que houve roubo na Petrobras. Não foi só na Petrobras. Não foi uma invenção de alguém chegar para o Barusco, aquele diretor lá da Petrobras, e dizer, olha, devolve aí milhões de reais. Ele devolveu o dinheiro e agora vem dizer, não foi bem assim, não teve roubo. Teve roubo na Petrobras. Muito. E ninguém quer discutir mais esse assunto. Exato. Parece que o juiz virou aí um vilão número um e todo mundo virou santo. Como é que resolve isso? Como é que se chega aí a um acordo de cavalheiros? Olha, vamos passar pelo processo eleitoral, vamos nos respeitar, porque a gente não está vendo isso, o respeito entre os atores desse processo. Se eu tivesse a resposta para essa pergunta, eu era o político mais importante do Brasil. Mas, assim, eu acho, primeiro em relação a essa questão da Petrobras, assim, as pessoas têm que entender, vou fazer uma comparação aqui meio chula, que assim, imagina se eu pôr um pedaço de carne aqui na mesa. Daqui umas 2 horas vai encher de mosca. Eu posso jogar limão, eu posso botar um desinfetante, aquele cheirinho que espanta a mosca, mas sempre vai ter umas mosquinhas ali ao redor. Para eu me livrar das moscas, o que é que eu tenho que fazer? Tirar a carne daqui, né? Porque, assim, o que acontece hoje você tem tanto espaço e tanto lugar para fazer corrupção que, óbvio, não adianta vai adiantar menos você ter legislações, etc., que são super importantes. Mas, por exemplo, o caso da Petrobras, quer acabar com a corrupção da Petrobras? Divide a Petrobras e privatiza ela.
que aí o problema vai ser privado. É a empresa que vai ter que lidar com isso. E aí você não tem mais esses conluios que acontecem, que distorcem completamente a política pública. É bom dizer que existe muita corrupção na área privada, né? Dizem até que a corrupção é maior na área privada, mas é um problema deles, né? Aí é um problema deles, porque quando a corrupção é no privado, a empresa quebra, entendeu? Uma hora a conta resolve chega. ou quebra, né? Ou resolve ou quebra. Aqui, o Estado faz o quê? Emite dívida. E quem se fode é a população, entendeu? E o senhor toca num ponto muito importante, é sobre as estatais, que viraram cabides de emprego. Viraram. E as estatais são deles, dos diretores, dos funcionários, que ganham mais do que todo mundo, têm direitos que nenhum trabalhador da iniciativa privada tem. Mas é difícil de desmontar esse processo, deputado, porque os políticos não deixam, né? É um local ideal para quem está no poder, é gerir uma Petrobras. Vai ter que, é por isso que eu acho que é tão importante a liderança do Poder Executivo nesse tipo de discussão. Tá? Porque o parlamento é uma casa de iguais, por mais que você tenha parlamentares mais ou menos poderosos. Mas todo mundo tem um voto ali. Então não vai ser ali um parlamentar que vai organizar isso e vai fazer, não, vamos privatizar a Petrobras ou vamos fazer uma reforma tributária, que é o mesmo problema. Quem vai conseguir organizar isso é o Poder Executivo, com foco e muita clareza no que quer. Não é o caso hoje. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos em 2 minutos com o deputado Felipe Rigoni, ele que é do União Brasil do Espírito Santo e autor do Código de Defesa do Bom Pagador de Impostos. Voltamos em 2 minutinhos, ainda tem muito assunto para a gente discutir aqui para você.